Nesse vídeo pretendo discutir o que são flashbacks emocionais e como os flashbacks emocionais se ligam a traumas, especialmente aquilo que eu já debati em outros vídeos, que é o trauma complexo ou estresse pós-traumático complexo. Bom, antes de tudo, o que é essa coisa chamada flashback emocional? A gente pode dizer que uma pessoa passa por um flashback emocional quando ela experiencia uma emoção passada, né? É um flashback porque é como você ter uma lembrança, uma memória, né, de algo que você já que você viveu e você está revivendo, né? Então, flashback emocional é como se você estivesse sentindo algo que você sentiu antes no momento atual, né? Mas ele tem algumas características específicas. Não se trata de qualquer sentimento, mas se trata de algo meio extremado, de uma reação emocional extrema a uma situação que parece que não deveria ter aquele tipo de reação, né? Bom, em geral, flashbacks emocionais são características de quem sofre de traumas e é acompanhada, de certa forma, por um excesso de autocrítica e autodepreciação. Pessoas que têm flashbacks emocionais também são as mesmas pessoas que têm, em virtude dos seus traumas, um alto senso crítico, às vezes muito punitivo, muito depreciativo. Bom, o que é então na prática um flashback emocional? Quando ele acontece, o que é, né? Ele é como se você se sentisse num modo de sobrevivência. Você lida com alguma coisa, essa alguma coisa faz você mudar suas reações. Você se sente sob ataque, né? Por exemplo, se você é traumatizada com relações familiares, um flashback emocional é quando você lida com alguma situação, contexto ou alguma memória de algo parecido que você viveu nas suas relações familiares e de repente você se sente sob ataque, você se sente muito ansioso, você se sente com medo que parece desproporcional. Você pode, por exemplo, se você foi traumatizado numa relação familiar, você pode estar longe da sua família e de repente experienciar isso em outro contexto, em uma outra relação com amigos ou numa relação íntima, né? Então, você entra num modo de sobrevivência que, digamos, tem três aspectos, né? Você se sente sob ataque, algo está querendo te fazer mal, mesmo que não queira, né? Você sente, uma segunda característica seria que você tem uma reação emocional descontextualizada, às vezes não aconteceu algo muito grave, mas você está sentindo um medo muito grande, muita ansiedade, ou você tem uma terceira característica, uma mudança repentina de personalidade, ou seja, parece que você está fora de si. Para quem está perto, você está fora de si, e depois que isso passar, você também vai entender o que eu perdi a cabeça. Você vai ver que você fez coisas que você não faria. O que são, então, esse modo de sobrevivência e essas reações, essas emoções descontextualizadas, essas mudanças de personalidade? São, primeiro, que você, ao se deparar com algo relativo a um trauma passado, você entrou em hipervigilância. Hipervigilância você está alerta para qualquer estímulo que pode lhe causar novamente um trauma similar. Então é uma reação de medo que provoca ansiedade. Normalmente, se você está ativado por um trauma, vivendo um flashback, eu gosto de usar a expressão flashbackando, né? Quando você está vivendo um flashback emocional, você não consegue dormir, você tem quase que uma crise de pânico, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas você sabe que você está alerta e que qualquer coisa pode te assustar, ou você pode, de repente, ficar muito ansioso com pequenas coisas, né? Você vai ter, então, quando eu falei de uma reação emocional descontextualizada, o segundo aspecto, algo que você sentia no passado, quando você era criança, relativo a uma situação traumática, vai ser sentido hoje. Então, esse é o segundo forma de modo de sobrevivência. Você está com medo de quê? Você está hipervigilante por quê? Porque parece que algo que você viveu vai ser vivido de novo. Terceiro, a mudança repentina de personalidade tem a ver com você ter suas emoções no comando e não mais sua reflexão no comando. As emoções muitas vezes são modos automáticos de lidar com as coisas. Por exemplo, animais, quanto mais primitivos certos animais, mais eles são emocionais. Ou seja, as reações deles são respostas de fuga, medo, ataque, meio automatizadas, né? Por exemplo, répteis, sobretudo,
eles não refletem muito. Eles têm respostas hormonais no cérebro frente a um contexto e eles só atacam, fogem, se escondem e não tem tanta reflexão sobre isso. Digamos que um flashback emocional parece que tem outro no comando ou você está fora de si, porque você realmente está. Quem está no comando são suas emoções mais primitivas de medo, de fuga, de agressão para se proteger, né? Então, digamos que uma pessoa muito traumatizada, ela está no modo de sobrevivência de um animal ferido, né? Então, quanto mais traumatizado você foi na infância, mais fácil você ter essas reações emocionais de preservação, que são muitas vezes nocivas para quem está em volta, né? Um animal ferido, ele faz o quê? Foge para não ter que lidar com o seu medo, ou ataca. Então é isso que é uma reação automática que faz você ficar fora de si, estando no modo de sobrevivência, como eu falei. Bom, então basicamente um flashback emocional é a revivência de um trauma. Alguma coisa do passado foi sentida, percebida de alguma forma no presente. E essa coisa do passado vai te causar uma resposta emocional, que pode ser uma resposta desesperada, né? Um modo de sobrevivência, como eu falei, um modo desesperado, você vai se atacar ou fugir, né? E você vai ter muita angústia, muito medo, muito desespero, ou pode ter sentimentos relativos a contextos traumáticos de inadequação, de culpa, que você teve no passado. Então você vai reviver emoções passadas, né? No presente, porque alguma coisa no presente trouxe elas de volta. Bom, quando alguém está num flashback emocional, ou seja, quando algo ativou essas memórias ou essas sensações relativas aos traumas passados, ela vai ter impulsividade agravada, você se torna mais impulsivo, né? Como eu falei, um animal ferido vai fugir do que o feriu ou vai atacar o que feriu. Então, uma impulsividade em relação às fontes de ameaça e de medo, né? Então, maior agressividade é possível. E também autodestruição. Muitas vezes pessoas traumatizadas se tornam autodestrutivas, até mesmo depressivas, viciadas e adotam vícios nocivos, como por exemplo consumir muita bebida alcoólica, usar drogas, dirigir em velocidade ou comer de maneira autodestrutiva, né? Muitas pessoas bulímicas ou anoréxicas têm, muitas pessoas com problemas alimentares têm traumas não superados, né? Então, uma reação de agressão externa ou de autoagressão, porque muitas vezes você se deslocar as coisas por algo que te faz mal, te ajuda a aliviar uma sensação nociva, uma angústia, uma emoção ruim. Então, é um modo disfuncional de lidar com as emoções autodestruição, né? Ou resposta de fuga, medo, evitação. Por exemplo, uma pessoa traumatizada por relacionamentos, porque via seus pais se agredindo. O que ela pode fazer? Ela pode, de repente, ao invés de ter ela pode, de um lado, ter relacionamentos onde ela tem reações impulsivas, de outro, ela pode ser agressiva ou autodestrutiva quando entra em relações, ou, por último, ela tem uma relação de medo e evitação. Ela busca o relacionamento. Quando entra, ela foge do relacionamento, evita qualquer contato e desaparece. Esse é um tipo de... Todos esses três caminhos são possíveis respostas a trauma, são flashbacks emocionais, são lidar com emoções do passado no presente, mesmo que o presente seja completamente diferente do passado. Então elas são respostas descontroladas, automáticas, não refletidas a um trauma, pelo qual ainda não se passou por um processo, por reflexão, por superação. Bom, como funciona então na prática mesmo um flashback emocional? Há um gatilho. Antes de tudo, um gatilho é uma expressão que se usa na psicologia para dizer que ocorreu um evento, algo que te levou a uma reação automática, né? Pode ser um gatilho interno ou externo. O que é um gatilho interno? Um pensamento é um gatilho interno. Algo que você pensou, uma memória é um gatilho interno. Por exemplo, você teve uma memória ruim sobre algo que você viveu no passado, sobre seu trauma, e você entra em crise, né? Mas pode ser um gatilho externo. Por exemplo, pessoas que viveram em famílias que tiveram muitas relações conflituosas de agressão, ela pode perceber coisas análogas em relações que ela vive no presente, mesmo que sejam irreais,
né? Tem pessoas que são pessoas muito calmas no dia a dia, mas basta entrar num relacionamento que elas enlouquecem. Essas pessoas normalmente são ativadas por um gatilho externo, que é o próprio relacionamento, porque normalmente elas passaram por contextos onde relacionamentos amorosos eram nocivos, né? Então o gatilho pode ser interno, um pensamento, uma memória, ou externo, uma relação ou algo que você acabou de presenciar. Esses gatilhos levam à ativação de crenças negativas sobre si, sobre você ser ruim, ou sobre os outros, sobre alguém estar tentando te enganar. Então, ocorre um evento interno, pensamento, lembrança, ou externo, você viu algo acontecer, ou você está se relacionando com alguém de uma certa maneira e você desconfia de algo. Esses eventos internos ou externos causam uma ativação de crenças, ou seja, uma desvalorização de si mesmo ou uma desconfiança dos outros, né? Que vão vir na forma de pensamentos invasivos, ou seja, você vai ficar pensando com aquilo compulsivamente, obsessivamente. Então, se você de repente acha que todo mundo, seu pai enganava sua mãe, foi muito nocivo para você crescer num ambiente assim. De repente você está num relacionamento, ele funciona como um gatilho externo de ativação desse trauma, né? E você de repente vai ter pensamentos invasivos. Meu parceiro vai me enganar, minha parceira vai me enganar. Todo mundo engana os outros nos relacionamentos e vai começar a pensar e duvidar e achar que está sendo passado para trás, né? Então você vai ter um pensamento invasivo desse tipo. Um pensamento invasivo vai provocar emoções extremas. Por quê? Porque esse pensamento invasivo é ligado a um trauma. Então você vai sentir as mesmas emoções que você sentia lá atrás. Pode ser que essa pessoa não esteja te enganando. Pode ser que essa pessoa, que só a relação esteja te causando isso porque você presenciou durante outro contexto em sua vida relações em que isso era a realidade. Então você vai sentir como se fosse. Então você vai se sentir enganado, você vai se sentir descontrolado. Funciona mais ou menos assim, né? Então você vai ter crenças que vão te levar a pensamentos invasivos, né? E essas crenças normalmente têm relação com medo do abandono, medo da rejeição, extrema crítica, frustração. Por exemplo, se você cresceu numa família em que você era extremamente criticado, se você se vê numa relação de amizade onde um amigo te faz uma crítica, mesmo que seja uma crítica construtiva, isso pode te causar um flashback emocional. E você sentir aquela crítica como extrema, como uma extrema rejeição e ter um impulso emocional em relação a isso, agir com impulsividade, dizer coisas que você não diria se você tivesse mais calmo, né? Mesma coisa, por exemplo, se você era extremamente rejeitado, digamos, num círculo social, quando você ainda era muito criança, né? Por exemplo, você era sempre rejeitado, talvez por ser mais pobre, ou talvez por ter alguma característica física que naquele contexto era depreciada, né? Você pode identificar depois num relacionamento ou num círculo de amizades quando adultos, qualquer crítica como uma rejeição. Pessoas, por exemplo, traumatizadas devido a serem de classes sociais vulneráveis, né? Terem crescido muito pobres, ou pessoas que sofreram preconceito racial, podem ter flashbacks emocionais e perceberem de maneira muito mais forte a rejeição. Pessoas que foram, por exemplo, obesas na infância, mesmo que superem, elas vão sentir o bullying que passaram, né? Ou se sofriam por causa de uma obesidade, a rejeição na própria família, elas vão sentir essa rejeição, qualquer tipo de crítica com muito mais força. Então elas vão ter um flashback emocional. E isso significa que elas vão reviver o trauma. Para elas aquilo vai ser sentido de maneira muito mais intensa, o que pode levar a reações emocionais desproporcionais. Ou seja, um medo muito grande, uma sensação de rejeição muito grande, uma agressividade que pode ser contra o outro ou contra si, né? No que eu falei de comportamentos autodestrutivos. Então, são reações de flashback a um contexto que no passado foi muito grave, mas no presente pode ser que não seja. E que você esteja só revivendo o trauma. Então, são situações que são situadas, né? Porque elas podem ser reais ou imaginadas, né? Você pode realmente estar passando por uma situação de rejeição ou de crítica muito grande. Mas elas podem ser imaginadas também.
porque você já viveu no passado e você imagina que irá se repetir. O trauma é trauma por causa disso, porque você sente que pode acontecer de novo. Uma pessoa traumatizada é aquela que teme que aconteça de novo, e ela não quer deixar que isso aconteça de novo, mas o medo profundo de que isso aconteça de novo faz ela ter reações que são nocivas para elas e para as pessoas próximas também. Então, o trauma tem a ver com isso. Você reagir de maneira desproporcional, né? Então, pode ser que você esteja realmente passando por uma situação de rejeição, de abandono, mas pode ser que você não esteja. E esse é também outro dilema de pessoas traumatizadas. Elas têm dificuldade para perceber o que é real e o que é imaginado. Bom, normalmente, após um flashback emocional, um momento, então, que você, devido a uma experiência passada, você revive esse trauma no presente. Ele pode ter relação com coisas que você pensou ou coisas que você está passando, né? E você vai ter reações emocionais desproporcionais, muita ansiedade, vai ficar em estado de alerta, pode se tornar agressivo, pode se tornar autodestrutivo, né? Depois, isso, digamos, é uma crise. Um flashback emocional causa uma crise. Depois de um flashback emocional, após uma crise relativa a essa revivência dos traumas, você vai ter muitas dificuldades. De que tipo? Dificuldade de explicar o que você sentiu. Você não sabe exatamente porque você saiu de si, ou porque parecia que você não era você, ou porque você reagiu de um modo... Você fala, eu não sou assim, eu não sei por que eu fiz isso. Esse é o sentimento mais comum. Uma dificuldade de explicar por que você fez o que você fez. Então você vai ter ações que você não sabe explicar, pensamentos que você diz, olha, eu achei na hora que era isso, mas eu vejo que é irreal, que não era para ser assim, ou sentimentos muito intensos que você também não entende por que você teve. Então esses são sinais, muitas vezes, de que você tem um trauma mal resolvido, não resolvido. Normalmente, após uma crise, além dessa dificuldade de explicar o que você fez, o que você passou, de explicar para os outros o que você está sentindo, normalmente, após um flashback emocional, você vai ter cansaço, dissociação, você vai ficar mais isolado, não vai saber muito bem lidar com as suas emoções, pode ficar muito tempo na cama, né? E preferir, se você teve reações emocionais que causaram problemas aos outros, muitas vezes uma pessoa que experimenta um flashback emocional, teve uma reação emocional descontextualizada de agressividade ou autodestruição, essa pessoa pode ter um comportamento de isolamento e evitação de pessoas durante algum tempo. É uma forma de lidar com a vergonha ou com o medo das consequências de uma ação que parece que não foi sua, né? Então, o grande problema, talvez, dos flashbacks emocionais é que pessoas que experimentam flashbacks emocionais também experimentam uma outra coisa, que é uma espécie de compulsão por repetição. A pessoa que viveu um trauma imagina que o trauma vai ser revivido. Então ela vai ter sempre vivendo numa compulsão de ver o trauma, às vezes onde não tem, mas tem um problema. Às vezes essas pessoas também têm uma compulsão por buscar situações análogas. Aí está a conduta autodestrutiva de pessoas traumatizadas. Você, por exemplo, sente que você é abandonado em todas as relações porque você foi abandonado pela sua família. Então você busca uma relação com uma pessoa ausente, que vai te abandonar, que vai te rejeitar, porque é uma pessoa ausente. Você busca exatamente um modelo de pessoas igual a que te traumatizou. Você tem pais ausentes, buscam um relacionamento com uma pessoa meio ausente, que mora longe ou que é emocionalmente distante. O que vai acontecer? Você vai se retraumatizar. Então, algo que caminha junto com a revivência de traumas é a retraumatização. Né? Muitas pessoas que passam por flashbacks também causam seus flashbacks. Elas causam como? Buscando situações análogas ao trauma, buscando parceiros que parecem seus pais que lhe fizeram mal, ou buscando pessoas do tipo que lhe rejeitou na infância. Né? Então você buscando pessoas do tipo que lhe traumatizaram, que agem como lhe traumatizaram. Então tem um duplo problema. De um lado, pessoas que vivem flashbacks emocionais revivem seus traumas, muitas vezes quando seus traumas, quando a situação atual não é necessariamente análoga. Mas há outras que revivem seus traumas porque buscam situações análogas. Aí vão estar se retraumatizando a todo momento mesmo, né? Bom, como evitar, né?
Vou fechar o vídeo falando mais de como lidar com essas coisas. Primeiro, antes de tudo, que eu sempre recomendo em todos os vídeos, só há melhora de longo prazo se você buscar ajuda e se você buscar uma psicoterapia focada no tratamento de traumas, né? Você pode parar seus flashbacks emocionais, mas você tem primeiro saber o que causa eles, né? Então, o entendimento das causas, e aí entra a psicoterapia, permite você entender as causas interiores, ou seja, o que você pensa, o que você lembra e que te causa esses flashbacks, e as causas exteriores, ou seja, as relações que você está inserido. Porque se você vive uma compulsão de repetição, você vai buscar relações que te fazem mal. E se você busca essas relações, claro que vão te causar mal e vão te colocar em crises, em flashbacks emocionais. Bom, ganhar consciência sobre seus traumas é ganhar consciência sobre seu passado, entender o que você viveu no passado que te causa problemas no presente, né? Entender o passado também significa entender suas emoções, né? Então, parte desse esforço para superar e lidar com flashbacks emocionais e parar eles eventualmente é o esforço por se educar emocionalmente, um esforço de educação emocional, que é entender o que eu sinto e quando eu sinto, para saber se o que você sente tem a ver com coisas que estão acontecendo agora ou coisas do passado. São coisas do passado, você saber o que você sente e a que se refere, te ajuda a reagir melhor e parar de sentir da mesma forma, ter emoções mais equilibradas, né? Se tem a ver com coisas presentes, saber como reagir melhor às coisas presentes. Então, entender a fonte de sua autocrítica, a fonte de seus traumas, é o processo pelo qual se supera esses flashbacks. Mas também se supera entendendo o que é traumático para você não se retraumatizar, para você não se colocar em situações que são gatilhos, né? Para você não se colocar em situações análogas ao trauma, né? O importante de tudo isso é saber que melhor é possível. É possível você não ter essas reações desproporcionais, agressivas, autodestrutivas, depreciativas, porque se depreciar também é uma forma de autodestruição, né? Desde que você endosse um tratamento, uma psicoterapia que busca lidar com esses traumas. Com o tempo você vai ganhando consciência, o que causa o quê, e você vai lidando melhor, né? A melhora é lenta e exige esforço. Eu não vou dizer que é fácil, né? Quem diz que é fácil está mentindo, né? Mas é possível lidar e melhorar, né? Então, parar flashbacks emocionais passa pelo processo de entender seus traumas e, de certa forma, entender quais as reações emocionais têm a ver com o passado e quais são as que são a que você tem no presente e que equivalem às emoções do presente, né? Então, flashback emocional tem a ver com isso, uma bagunça presente e passado, né? Mas que superar os traumas permitirá, a longo prazo, também evitar esses flashbacks e evitar crises de vários tipos que quem tem traumas acaba tendo que lidar e tendo que passar.